Fala galera, Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós vamos corrigir uma redação da ACAF. O tema é a importância da valorização do SUS. Essa ACAF tormenta na nossa vida, que sempre atormenta os meus alunos e a gente fica aí nessa, o que eles querem, como que tem que escrever, o que não tem que escrever. Para quem não sabe, eu tenho um curso de redação específico para ACAF, entra lá no profaprisatera.com.br. Vamos lá então? Então olha só. O título na redação da ACAF é obrigatório, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vocês têm que pensar na proposta, a importância da valorização do SUS. Então, como que funciona o título, gente? Se não tiver o espaço para vocês colocarem o título na prova, vocês devem colocar na primeira linha e aí depois continuar escrevendo na linha de baixo, na linha subsequente, tudo bem? E aí ela colocou como título a relevância do SUS e seus programas. Eu sugiro que você procure trazer títulos mais criativos, títulos que estejam melhores relacionados com aquilo que você escreveu, tudo bem? Então é importante que você faça uma leitura atenta dos textos de apoio, dos artigos de opinião que eu libero para vocês e que você procure trazer mais autoria para o seu texto, afinal de contas é isso que a ACAF exige de você, essa autoria, essa defesa aí do seu posicionamento de uma maneira muito autoral. Então, repertório como Constituição Federal, né, repertório assim muito marcado, muito chavão, muito esquematizado, muito decorado, a ACAF não gosta muito, porque isso indica que você não tem tanta autoria para produzir a sua redação. Então, eu oriento que você organize o seu texto nesse sentido, tudo bem? Que você procure escrever a sua redação livrando-se das amarras das decorebas, tudo bem? Em 1988, a saúde foi colocada como dever do Estado e direito dos cidadãos na Constituição Federal, que criou o Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Não é assim, ai meu Deus, eu não quero mais, a Priscila não deixa eu usar. Eu oriento que vocês não usem a Constituição Federal na redação da ACAF, tá? Eu já percebi que ela pesa um pouco pela análise que eu fiz de alguns textos em redações que usam aí a Constituição Federal. Pode ser que eu esteja falando abobrinha? Pode ser, porque Priscilane não sabe de tudo, né? Mas eu percebi isso, então procure fazer essa introdução de uma maneira mais autoral, mencionando informações de outras áreas do conhecimento, mas de uma maneira mais articulada com aquilo que você está escrevendo, tudo bem? A valorização do SUS se torna uma ação cada vez mais importante e necessária. Olha lá, o cada vez mais é considerado senso comum, ou seja, ele não diz nada, cada vez mais quanto, então tira o cada vez mais da sua redação. Algumas ações, projetos e programas, como a imunização e tratamentos de câncer, foram criados para a efetivação do SUS. Então, olha só, o que nós temos que falar sobre a sua redação? Primeiro, aqui no canal tem um vídeo que fala sobre a importância. Como escrever uma redação quando ela tiver a palavra importância. Primeiro ponto. Tem a palavra importância, você precisa reiterar essa importância, dizer o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário, o quanto ele é efetivo, mas depois você precisa reiterar os problemas, dizer que isso não é assegurado de uma maneira efetiva, que isso não acontece de uma maneira efetiva, que isso não é algo atendido de uma maneira necessária, da maneira como deveria ser, tudo bem? E aí, o que acontece? Você contextualizou o tema aqui, e aí depois você escreveu um período muito curtinho, né? Um período muito curtinho. Por que é necessário, né? Por que é importante valorizar? E aí você colocou algumas ações, projetos e programas, como de imunização e tratamentos de câncer, foram criados para a efetivação do SUS. Ok, e o que você vai defender, meu amor? Então, o ideal seria que você fizesse uma antecipação dos seus argumentos, tá bom? O ideal seria que você fizesse essa antecipação dos seus argumentos. Ou seja, seria importante que você trouxesse para o seu texto o porquê que é importante valorizar o SUS, por que é necessário essa valorização, em que medida isso se torna primordial, tá bom? Então, eu quero que você reveja isso.
Sobre o conectivo, né? Olha lá, ó, sobre o conectivo, tem-se aí uma ideia, uma falsa ideia de que a CAF desconta ponto por usar o primeiramente, o sequencialmente, ou em primeiro lugar, em segundo lugar. O problema, gente, não é isso, apenas isso. O problema é quando você usa o primeiramente, o inicialmente, sequencialmente, mas não faz uma articulação entre os parágrafos. Ou seja, você usa ali, né, o primeiramente, mas de uma maneira desarticulada, que apenas a presença dele no argumento não garante que haja esse gancho semântico. O que isso significa, Pri? Os parágrafos, gente, eles devem ser escritos de uma maneira isolada, cada parágrafo com os seus argumentos, argumento principal, argumentos subsequentes, alusões, etc. Porém, contudo, entretanto, todavia, o texto é um só, então esses parágrafos eles precisam estar articulados. Se eles não tiverem articulados, você vai perder ponto na coesão e na coerência. Então, você precisa ou usar o conectivo e manter esse gancho semântico ou usar apenas o gancho semântico. Então, você poderia colocar, né, ó, essa necessidade, inicialmente, é válido ressaltar que essa necessidade, piriri, parará, pururu, ou vale ressaltar que, e aí você entra na questão, né, nesse sentido, dessa maneira. Então, é importante aí que haja essa articulação entre os parágrafos. Deve-se pontuar a importância da imunização para a saúde pública. Olha lá, aqui, meu amor, você está tangenciando. Por quê? Porque não é para falar da imunização, não é para falar do tratamento de câncer, não é para falar de questões isoladas do SUS, é para falar da importância de o SUS ser valorizado, ser visto como algo importante e necessário e fundamental para o bem-estar da sociedade. Afinal de contas, ele é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. E tudo que nós passamos na pandemia não foi pior, só não foi pior porque nós tivemos o SUS nos dando suporte. Então é importante que você reitere isso e comente isso de um modo mais amplo, sem entrar em pormenores do SUS, tudo bem? Com o passar dos anos, muitas doenças foram erradicadas em virtude da vacina. Diante da pandemia da Covid, a vacinação foi um dos melhores meios para a contenção da doença. A importância do SUS tornou-se evidente. Embora muitas pessoas ainda tenham aversão à vacinação, o programa funciona com grande êxito. Então, olha só, aqui, meu amor, você está dando ênfase à vacina. Você está dando ênfase à questão da vacina. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado, que você mostre por A mais B do porquê que o SUS deve ser valorizado. Então, lembre-se, a sua banca, a CAF, ela preza muito, não que as outras não prezem, mas ela preza muito mais e pesa a mão, inclusive, na correção do aluno que não consegue abordar exatamente o tema. Então, não basta apenas você mencionar a palavra SUS ou mencionar a importância, você tem que me convencer do porquê que é importante que haja a valorização do SUS. Conseguiu entender? Além disso, eu quero que você cuide para os períodos não serem tão curtos, para você não escrever períodos curtos no seu texto. Então, é importante que todos os períodos eles sejam articulados e eles sejam efetivos, para não parecer que você está apenas mencionando ali no seu texto. Lembre-se também de trazer as palavras que indicam juízo de valor. Elas são assim, ó, fundamentais para o seu texto, principalmente para marcar a argumentação, tá bom? Para marcar aí essa argumentação no seu texto. É importante salientar, então, ó, nesse sentido, ademais, nesse viés, sob essa perspectiva, você tem que usar os ganchos semânticos ou os conectivos para articular os parágrafos, para não parecer que você está escrevendo coisa assim deslocada. É importante salientar o quão caro e difícil é o tratamento de câncer. Ó, perceba, meu amor, que você está falando do câncer e você não está falando da valorização do SUS. Você consegue entender aí como que você tangenciou o tema? Como você tangenciou essa redação? Ó, na série Breaking Bad,
O personagem Walter se obriga a produzir metanfetamina para custear seu tratamento contra o câncer. No Brasil, o tratamento pode ser feito gratuitamente pelo SUS, dando a oportunidade de pessoas de todos os níveis sociais terem acesso ao tratamento. Ó, aqui você usou a série de uma maneira desarticulada, meu amor, de uma maneira que não está efetiva no seu texto. Então ela não está efetiva. Por quê? Porque ela não mostra a importância do SUS ser valorizado. Então parece até que eu estou sendo repetitiva, e eu estou sendo, né, para enfatizar justamente isso. Mais importante do que pensar na alusão, é preciso pensar na argumentação. Qual é o seu argumento? O que você está defendendo? O que você vai defender? Então é muito importante que você faça isso, que você tenha esse cuidado, tá? Para conseguir relacionar a sua alusão com o seu argumento. Em que medida o Breaking Bad se relaciona com aquilo que você está escrevendo? Em que medida isso comprova a necessidade e a importância? Ó, o caminhão passando, subindo o Morro da Avó, no Brasil, tudo bem? E aí você tem que cuidar também com os períodos muito curtos, tá? Então perceba que você não relaciona com o repertório, não há essa relação aí com informações de outras áreas do conhecimento que visam aí a trazer o seu argumento de uma maneira efetiva, sabe? Portanto, é clara a importância da valorização do SUS e de seus programas e projetos oferecidos. Aqui a sua conclusão ficou bem superficial também, meu amor. Então, olha só, o que eu quero que você faça? Entra na plataforma e maratona as aulas da plataforma. Maratona todas as aulas e as correções em vídeo, tudo bem? Dá uma olhadinha lá em como fazer a conclusão por retomada, a conclusão por síntese, a conclusão, né, por perspectiva futura. Então faça isso. Tudo bem? A CAF ela é muito sarna, eu diria, exigente na sua correção da redação, então nós precisamos escrever uma redação praticamente perfeita para obter uma boa nota. Então é importante que você tenha esse cuidado no seu texto, é importante que você tenha essa atenção, né? E que você procure mostrar para a banca que você tem domínio do assunto. Lembrando sempre, tem que atender exatamente aquilo que a banca pediu, falar exatamente do tema da redação. Tudo bem? Deu para entender? Dúvidas, meus filhos, escrevam aqui no comentário. Bora escrever redação? Bora, meu filho!